Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Antes de começar, peço que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like como gratidão pelo conteúdo. Os dinossauros foram alguns dos maiores e mais impressionantes animais que já caminharam sobre a Terra. Eles governaram nosso planeta durante grande parte da Era Mesozoica, que durou aproximadamente 180 milhões de anos. Entre essa vasta diversidade de dinossauros, alguns se destacaram como verdadeiros gigantes. Aqui estão os 10 maiores dinossauros que já conheceram. Argentinossauro, o gigante dos dinossauros. O argentinossauro é um dos dinossauros mais impressionantes que já existiram. Ele pertence ao grupo dos saurópodes, caracterizado por seus corpos gigantescos. Este saurópode herbívoro é frequentemente considerado um dos maiores dinossauros já descobertos. Estima-se que ele alcançou até 30 metros de comprimento e pesava cerca de 80 a 100 toneladas. Viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 94 a 97 milhões de anos, na região que hoje é a Argentina. Seu nome Argentinossauro é uma homenagem ao país onde seus fósseis foram encontrados. Como muitos outros dinossauros, o Argentinossauro foi extinto há cerca de 65 milhões de anos, no evento que marcou o fim da Era dos Dinossauros, conhecido como o Evento de Extinção Cretáceo-Paleogeno. O argentinossauro continua sendo uma das descobertas mais emocionantes e significativas da paleontologia, oferecendo uma visão intrigante. Patagotitã. O Patagotitã é conhecido por seu tamanho colossal. Estima-se que ele tenha atingido comprimentos de até 37 metros e pesasse cerca de 70 toneladas. Isso faz dele um dos maiores dinossauros conhecidos. Como um herbívoro de grande porte, o Patagotitã provavelmente se alimentava de uma dieta de plantas, usando seu longo pescoço para alcançar folhas e galhos de árvores altas. Sua grande massa corporal pode ter ajudado a observar os predadores, embora não fosse necessariamente rápido. O tamanho da Patagotitã e seu potencial de força física poderiam ser defesas naturais contra ameaças. Além disso, sua anatomia de herbívoro provavelmente incluía dentes adaptados para triturar plantas fibrosas e um sistema digestivo capaz de processar eficientemente a celulose das plantas. Essa adaptação dietética e morfológica pode ter sido fundamental para sua sobrevivência em seu ambiente pré-histórico, onde a competição por recursos era intensa e os predadores estavam à espera. Portanto, o Patagotitã representou um exemplo notável de como a evolução molda as características físicas e comportamentais de uma espécie para garantir sua sobrevivência e sucesso em seu nicho ecológico. Diplodocus. Este dinossauro herbívoro era conhecido por seu longo pescoço e cauda. Podia medir até 27 metros de comprimento, mas era relativamente mais leve que outros gigantes, com cerca de 15 toneladas. O Diplodocus é um gênero de dinossauro sauropodomorfo que viveu durante o período Jurássico, aproximadamente entre 154 e 152 milhões de anos atrás. Ele é conhecido por ser um dos maiores dinossauros que já existiram e pertencem ao grupo dos saurópodes, que eram caracterizados por seus corpos enormes, pescoços longos e caudas compridas. Aqui estão algumas informações importantes sobre o Diplodocus. 1. Tamanho e características físicas. O Diplodocus era um dinossauro gigante, com um comprimento médio de cerca de 25 a 30 metros e uma altura de cerca de 4 a 6 metros. Seu pescoço longo e cauda igualmente longo o tornou bem adaptado para alcançar folhas e florestas de árvores altas. Apesar de seu tamanho enorme, os Diplodocus eram relativamente leves para seu tamanho, devido a ossos ocos que reduziam seu peso corporal. 2. Alimentação. Acredita-se que os Diplodocus eram herbívoros, alimentando-se principalmente de plantas, como samambaias, cicadáceas e outras plantas pré-históricas. Seu pescoço longo permitia que alcançassem folhas e ramos mais altos, evitando a competição com outros dinossauros herbívoros que habitavam a mesma região. Eles tinham dentes simples e refinados, ideais para arrancar plantas fibrosas. 3. Postura quadrúpede. O Diplodocus caminhava sobre 4 patas robustas e colunas vertebrais altas, o que o tornava um quadrúpede. Essa postura ajudava a distribuir o peso do seu corpo gigante de maneira mais equilibrada, facilitando sua locomoção. 4. Descoberta e nomeação. O primeiro fóssil de Diplodocus foi descoberto em 1877 no Colorado, Estados Unidos, pelo paleontólogo Othniel Charles Marsh. O nome Diplodocus significa duplo feixe, uma referência às características únicas de suas vértebras.
que tinham uma estrutura bifurcada e eram diferentes de outros dinossauros conhecidos na época. Esse nome foi dado por Samuel Williston, um paleontólogo que estudou a anatomia dessa criatura em detalhes. Brachiosauro, semelhante ao Diplodocus, o Brachiosauro tinha um pescoço longo e era herbívoro. Estimativas sugerem que ele poderia chegar a 26 metros de comprimento e pesar em torno de 50 toneladas. O Brachiosauro é um dos dinossauros mais conhecidos e icônicos do período Jurássico. Ele pertence ao grupo dos saurópodes, que eram dinossauros herbívoros com pescoços longos, corpos massivos e 4 pernas. Essas criaturas gigantes viveram aproximadamente há 153 milhões de anos, durante o Jurássico Superior, e seus fósseis foram encontrados em diversas partes do mundo, incluindo a América do Norte, África e Europa. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre o Brachiosauro. Tamanho impressionante. O Brachiosauro era um dos maiores dinossauros conhecidos, alcançando comprimentos de até 82 pés, cerca de 25 metros, e pesando até 80 toneladas. Seu pescoço longo permitia que alcançasse plantas em árvores altas, tornando-o um pastador especializado. Pescoço alongado. O pescoço do Brachiosauro era excepcionalmente longo, o que lhe permitia acessar alimentos que outros dinossauros herbívoros não conseguiam alcançar. Esse pescoço comprido também é uma das características mais distintivas do Brachiosaurus. 4 pernas. Ao contrário de alguns saurópodes que tinham pernas traseiras muito maiores que as dianteiras, o Brachiosauro tinha pernas relativamente equilibradas em termos de tamanho, o que o tornava mais semelhante a um gigante de 4 patas. Habitat. O Brachiosauro provavelmente habitava florestas e áreas com vegetação densa, onde podia se alimentar das copas das árvores e descansar perto de corpos d'água. Respiração eficiente. Há evidências de que o Brachiosauro possuía câmaras de ar em seu esqueleto, o que poderia ter ajudado na respiração eficiente e no controle de sua temperatura corporal. Extinção. Assim como muitos outros dinossauros, o Brachiosauro também foi extinto no final do período Jurássico, cerca de 145 milhões de anos atrás, possivelmente devido a eventos catastróficos, como a erupção de vulcões em grande escala ou o impacto de um asteroide. Os fósseis do Brachiosauro desempenharam um papel importante no estudo da paleontologia e na compreensão da evolução dos dinossauros. Sua aparência impressionante e estilo de vida único o tornam um dos dinossauros mais fascinantes para os entusiastas de dinossauros e cientistas. Spinossauro. Um dos maiores dinossauros carnívoros, o Spinossauro, mede até 18 metros de comprimento e habitava regiões que hoje são o norte da África. Spinossauros é um dinossauro carnívoro que viveu durante o período Cretáceo, cerca de 112 a 93 milhões de anos atrás. Ele é conhecido por ser um dos maiores dinossauros predadores que já existiram e é famoso por sua característica distintiva, uma vela dorsal que se estendia ao longo de suas costas. Aqui estão alguns fatos e informações importantes sobre o Spinossauro. Tamanho. O Spinossauro era um dos maiores dinossauros carnívoros, com estimativas de seu comprimento variando de 12 a 18 metros. Isso tornaria potencialmente maior que o Tiranossauro Rex e o Giganotossauro. Habitat. Os fósseis do Spinossauro foram encontrados principalmente na região que hoje é o norte da África, incluindo o Egito e o Marrocos. Isso sugere que ele habitava ambientes aquáticos, como rios e lagos, o que é apoiado por características de sua anatomia adaptada à vida aquática. Alimentação. A dieta do Spinossauro provavelmente consistia em peixes e talvez outras presas aquáticas, devido à sua morfologia especializada. Ele tinha dentes afiados e cunicos que eram adequados para pegar presas escorregadias e uma mandíbula longa e estreita, semelhante à de crocodilos modernos. Vela dorsal. Uma das características mais notáveis do Spinossauro é a vela dorsal, que era formada por espinhas neurais alongadas conectadas por uma membrana fina. A função exata da vela é objeto de debate, mas algumas teorias sugerem que ela poderia ter sido usada para termorregulação, para atrair parceiros ou até mesmo como um dispositivo de exibição. Adaptado à vida aquática. As características anatômicas do Spinossauro sugerem que ele era altamente adaptado à vida aquática. Seus membros dianteiros eram fortes e tinham garras que poderiam ter sido usadas para agarrar presas aquáticas, e suas pernas traseiras eram mais curtas, o que o tornava um nadador eficiente. Conflito com o T-Rex. Embora haja muito debate sobre se o Spinossauro e o Tyrannosaurus Rex realmente se encontraram, houve uma famosa cena no filme Jurassic Park 3 em que um Spinosaurus derrota um T-Rex em uma luta, o que gerou discussões entre os entusiastas de dinossauros.
Os fósseis do espinossauro são relativamente raros, e nosso conhecimento sobre esse dinossauro continua a evoluir à medida que novas descobertas são feitas e as técnicas de pesquisa melhoram. O espinossauro é um dos dinossauros mais fascinantes e misteriosos que já habitaram a Terra, e sua adaptação à vida aquática o torna uma figura única no mundo dos dinossauros. Tiranossauro Rex, este carnívoro icônico, muitas vezes abreviado como T-Rex, é um dos dinossauros mais famosos e icônicos que já viveram na Terra. Este predador colossal viveu durante o período Cretáceo Superior, cerca de 68 a 66 milhões de anos atrás, no que hoje é a América do Norte. Aqui estão algumas informações importantes sobre o Tiranossauro Rex. Tamanho impressionante. O T-Rex era um dos maiores carnívoros terrestres que já existiram. Estima-se que ele pudesse atingir comprimentos de até 12,3 metros e pesar cerca de 9 toneladas ou mais. Suas pernas traseiras eram longas e fortes, o que lhe permitia correr em velocidades surpreendentes para um dinossauro de seu tamanho. Cabeça poderosa. Uma das características mais distintivas do T-Rex era sua cabeça enorme, com um crânio que podia medir mais de 1,5 metros de comprimento. Sua boca estava cheia de dentes serrilhados e afiados, que eram projetados para esmagar ossos e carne. Esses dentes eram frequentemente substituídos ao longo da vida do animal. Dieta carnívora. O T-Rex era um carnívoro voraz, alimentando-se de uma variedade de presas, incluindo outros dinossauros. Acredita-se que ele fosse um predador oportunista, caçando animais menores quando podia, mas também se alimentando de carcaças de animais mortos. Braços pequenos. Uma característica notável do T-Rex são seus braços extremamente curtos em relação ao tamanho do corpo. Os cientistas ainda debatem a função exata desses braços, mas é geralmente aceito que eles não eram muito úteis para a caça ou manipulação de objetos. Extinção. O Tiranossauro Rex viveu até o final do período Cretáceo, quando ocorreu um evento de extinção em massa que acabou com a maioria dos dinossauros, incluindo o T-Rex. Acredita-se que a colisão de um asteroide com a Terra e a atividade vulcânica intensa tenham contribuído para essa extinção em massa. Descoberta e estudo. O primeiro esqueleto parcial de T-Rex foi descoberto em 1902 por Barnum Brown na formação Hell Creek, em Montana, nos Estados Unidos. Desde então, foram encontrados muitos outros fósseis desse dinossauro, o que permitiu aos cientistas aprenderem mais sobre sua anatomia, comportamento e ecologia. Pop Culture. O T-Rex se tornou um ícone da cultura popular e frequentemente é retratado em filmes, livros e outras formas de mídia. Sua imagem é frequentemente associada à ideia de dinossauros predadores e à era dos dinossauros em geral. O Tiranossauro Rex é uma das criaturas mais fascinantes que já habitaram a Terra, e sua história continua a intrigar paleontólogos e a cativar a imaginação das pessoas em todo o mundo. Giganotossauro. O Giganotossauro foi um dos maiores dinossauros carnívoros que já habitaram a Terra durante o período Cretáceo, aproximadamente entre 98 e 93 milhões de anos atrás. Seu nome, que significa lagarto gigante do sul, faz referência à sua descoberta na América do Sul, mais especificamente na Argentina. Ele pertencia à família dos Carcharodontosaurídeos, que inclui outros dinossauros predadores de grande porte. Aqui estão algumas informações importantes sobre o Giganotossauro. Tamanho e características. O Giganotossauro era um dinossauro impressionantemente grande, com comprimento estimado em torno de 12 a 13 metros e peso que poderia alcançar até 8 toneladas. Ele tinha um crânio grande, com dentes serrilhados que eram eficazes para rasgar a carne de suas presas. Dieta. Como um carnívoro, o Giganotossauro se alimentava principalmente de outros dinossauros. Suas presas provavelmente incluíam saurópodes, como o Argentinossauro, que também habitavam a região na mesma época. Habitat. O Giganotossauro viveu na América do Sul, em uma paisagem que era muito diferente da atual. Naquela época, a região era caracterizada por vastas planícies e florestas tropicais. Importância científica. A descoberta do Giganotossauro foi significativa para a paleontologia, pois contribuiu para expandir nosso conhecimento sobre os dinossauros carnívoros do Cretáceo. Sua existência mostra que não apenas os tiranossauros do hemisfério norte eram os grandes predadores da época. Competição com outros predadores. O Giganotosaurus compartilhou seu habitat com outros dinossauros carnívoros, como o Mapusaurus, que também era um terópode de grande porte. A competição por presas pode ter sido intensa. Extinção.
como muitos outros dinossauros. O Giganotossauro foi extinto no final do período Cretáceo, cerca de 66 milhões de anos atrás, durante o evento de extinção em massa que levou ao desaparecimento da maioria das formas de vida da época, incluindo os dinossauros. O Giganotossauro é uma das descobertas paleontológicas mais fascinantes da América do Sul e desempenha um papel importante no nosso entendimento da história dos dinossauros carnívoros na Terra. Suas características impressionantes e seu papel no ecossistema do Cretáceo tornam um dinossauro de destaque no mundo da paleontologia. Apatossauro. O apatossauro é um gênero de dinossauro herbívoro que viveu durante o período Jurássico tardio, cerca de 154 a 153 milhões de anos atrás. Ele faz parte da família dos saurópodes, um grupo de dinossauros caracterizados por seus corpos enormes, pescoços longos e caudas maciças. O apatossauro é particularmente conhecido por seu tamanho impressionante e é frequentemente mencionado em discussões sobre os maiores dinossauros que já existiram. Aqui estão algumas informações importantes sobre o apatossauro. Tamanho impressionante. O apatossauro era um dos maiores dinossauros que já viveram. Estimativas sugerem que eles podiam atingir comprimentos de até 21 a 23 metros e pesar até 20 a 30 toneladas. Pescoço e cauda. Assim como outros saurópodes, o Apatosaurus tinha um pescoço longo, que era usado para alcançar folhagens em árvores altas. Sua cauda era pesada e usada como contrapeso para equilibrar o pescoço e o corpo massivo. Alimentação. Os apatossauros eram herbívoros e se alimentavam de plantas, incluindo samambaias, cicadáceas e coníferas. Seus dentes eram relativamente pequenos e projetados para arrancar folhas, que eram então processadas no estômago com a ajuda de pedras ingeridas para auxiliar na digestão. História taxonômica. O gênero Apatosaurus era originalmente conhecido como Brontosaurus. No entanto, em 1903, o paleontologista Elmer Higgs reclassificou o Brontosaurus como uma espécie de Apatosaurus, devido a semelhanças anatômicas entre os dois gêneros. Fósseis e descobertas. Fósseis de apatossauro foram encontrados principalmente na América do Norte, particularmente nos estados do Colorado, Wyoming e Utah. Esses fósseis têm desempenhado um papel crucial no entendimento da paleobiologia e da evolução dos dinossauros saurópodes. Comportamento social. Não se sabe muito sobre o comportamento social dos apatossauros, mas eles provavelmente viviam em grupos familiares e viajavam juntos em busca de alimentos. Extinção. Assim como muitos outros dinossauros, o Apatossauro foi extinto no final do período Jurássico, há cerca de 145 milhões de anos. As razões exatas para sua extinção não são completamente compreendidas, mas mudanças no ambiente e competição por recursos podem ter desempenhado um papel importante. Em resumo, o Apatosaurus é um dos dinossauros mais emblemáticos do Jurássico tardio, conhecido por seu tamanho colossal e seu pescoço longo. Sua descoberta e estudo continuam a fornecer informações valiosas sobre a evolução e a paleobiologia dos dinossauros saurópodes. Paralitita. O Paralitita é um gênero de dinossauro saurópode que viveu durante o período Cretáceo inferior, há aproximadamente 98 milhões de anos, no que hoje é o Egito. Seu nome científico completo é Paralitita stromeri. Este dinossauro pertencia à família dos titanossauros, que eram os maiores dinossauros conhecidos e caracterizados por seus corpos maciços, pescoços longos e caudas igualmente longas. A espécie Paralitita stromeri foi descoberta em 2001 na formação de Barraria, na região do deserto ocidental do Egito. Seu nome em Paralitita combina para, que significa próximo a, com o litos, que significa pedra, em referência à proximidade da descoberta com o Mar de Tétis, que existia na região na época. O nome da espécie, stromeri, homenageia o paleontólogo alemão Ernst Stromer, conhecido por suas contribuições para o estudo dos dinossauros no Egito. As estimativas indicam que o Paralitita tinha um comprimento corporal de cerca de 25 metros e pesava entre 50 a 75 toneladas, tornando-o um dos maiores dinossauros já descobertos. Sua anatomia sugere que era um herbívoro que se alimentava de plantas com base em folhas, ramos e outros materiais vegetais. A descoberta do Paralitita é importante porque ajudou a preencher uma lacuna no conhecimento dos dinossauros no período Cretáceo do norte da África. Também forneceu informações valiosas sobre a diversidade e evolução dos saurópodes gigantes, que dominaram muitos ecossistemas durante o Mesozoico. Acredita-se que o Paralitita tenha coexistido com outros dinossauros, como terópodes predadores e outros saurópodes menores, em seu ambiente.
Embora o Paralititan seja um dos saurópodes gigantes mais impressionantes já descobertos, ainda há muito a aprender sobre sua biologia e seu papel nos ecossistemas do Cretáceo inferior. Suas descobertas continuam a contribuir para nossa compreensão da vida pré-histórica na Terra e da história evolutiva dos dinossauros. Mamenchisauro. O Mamenchisauro é um gênero de dinossauro saurópode que viveu durante o período Jurássico, cerca de 160 milhões de anos atrás. Ele pertence ao grupo dos saurópodes, que eram os maiores dinossauros que já existiram. O nome Mamenchisaurus deriva da região de Mamenchi, na China, onde os primeiros fósseis deste dinossauro foram descobertos. A característica mais marcante do Mamenchisauro é o seu pescoço incrivelmente longo. Esses dinossauros tinham pescoços que podiam atingir até 35 metros de comprimento, tornando-os alguns dos animais de pescoço mais longos já conhecidos. Esse pescoço comprido era adaptado para alcançar vegetação alta, permitindo que se alimentassem de folhas e plantas que outras criaturas herbívoras não conseguiam alcançar. Eles tinham corpos maciços e patas colunares que suportavam seu peso, e suas caudas eram relativamente curtas em comparação com seu pescoço. Além do pescoço longo, o Mamenchisauro tinha um crânio relativamente pequeno com dentes adaptados para cortar plantas fibrosas. Eles eram herbívoros e se alimentavam principalmente de coníferas e samambaias. Devido ao seu tamanho impressionante, acredita-se que esses dinossauros não tinham muitos predadores naturais. Os fósseis do Mamenchisaurus foram encontrados na China, onde vários esqueletos parciais e até mesmo esqueletos completos foram descobertos. Isso ajudou os paleontólogos a entenderem melhor a anatomia e o estilo de vida desses dinossauros de pescoço longo. Em resumo, o Mamenchisauro é um dinossauro saurópode notável pelo seu pescoço extremamente longo, que o ajudou a se alimentar de vegetação inacessível para muitas outras criaturas herbívoras. Sua descoberta e estudo contribuíram significativamente para o nosso conhecimento sobre os dinossauros do período Jurássico na China. Esses gigantes do passado forneceram um visual fascinante da incrível diversidade e tamanho impressionante que os dinossauros alcançaram durante sua época de domínio na Terra. Suas descobertas continuam a encantar e intrigar cientistas e entusiastas de dinossauros em todo o mundo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e comente aqui sobre qual dinossauro mais te impressiona, e até o próximo vídeo.